Olá, boa noite a todos, paz seja convosco. Nós vamos meditar hoje uma palavra poderosa que vai servir para cada um de nós que estamos vivendo um tempo em que Jesus está nas portas. Então, abramos as Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 8, que é o valor de uma dracma. Então o texto diz isso. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as vizinhas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu vou passar rapidamente uma introdução. Eu estive nos Estados Unidos em 2013 e lá foi pregado essa mensagem. E de lá para cá, eu não me lembro de ter pregado, mas hoje calhou e você sabe que a palavra renova a cada dia, né? Mas um dos temas que na época foi cogitado e que vem se estendendo aos dias de hoje é que as pessoas estão perdendo os princípios que outrora nós tínhamos. Então, hoje estão se perdendo o casamento, perdendo facilmente, porque a palavra já não está fazendo efeito em algumas pessoas. Por qualquer coisa vai se perdendo. Se perder, você tem duas vezes o texto, nesse capítulo 15, versículo 8, né? Então, o tópico é você reconhecer o que você perdeu. Primeiro de Reis, capítulo 6, lá vai dizer assim, lá no primeiro de Reis, capítulo 6. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos distante da tua face não é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós uma viga, e façamos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide, ou seja, vai vocês. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com ele. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ah, meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: de onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou um pau e lançou ali e fez flutuar aquele machado. Então disse: levanta-o. Então estendeu sua mão e o tomou. Eu estava meditando aqui nesse texto. Você veja bem, quando o profeta Eliseu tinha uma equipe, de repente eles acharam que o lugar era pequeno demais e foram convidar o profeta Eliseu e falaram assim: ide, sabe o que a hermenêutica me trouxe? Sabe, na igreja, todo mundo fazia: pastor, tá faltando vigília. Aí ele marca, você não vai. Ah, precisamos de orar. Ele marca, você não vai. Enfim, tudo que você às vezes, não estou generalizando, mas algumas pessoas, né? Eles falam, mas na hora H não vai ninguém. Quer dizer, eles ficam naquela conjectura e não vai. E nessa época, eles foram, e sabe, eles estavam cortando a madeira, quem estava murmurando: só vim eu, só dá eu, e por que ele não vem? Bom, enfim, o machado caiu na água. E aquela ferramenta era rara, era emprestado. Quando isso aconteceu, aí é que foram chamar o profeta. Quer dizer, o profeta veio na hora do Senhor para fazer o milagre. Só que o profeta perguntou: onde caiu? E eu pergunto para você: aonde caiu o teu primeiro amor? Aonde caiu quando você orava, quando você jejuava, quando você ia, sem que ninguém falasse nada? Aonde caiu? Quando a pessoa se humilhou, entendeu? O machado flutuou. Flutuar madeira é de boa, mas flutuar ferro. Então, o que, que o senhor está nos ensinando? O tópico é o valor de uma dracma perdida. E eu estava dando uma introdução que as pessoas estão perdendo os princípios que outrora nós tínhamos. Então, essa ferramenta que Deus nos deu é emprestada. Então, o que você está fazendo, eu estava até há pouco falando com o Henrique, ele está aqui no estúdio,
Estava lendo sobre Apocalipse, né, que nós vamos comparecer sobre o tribunal de Cristo, com as boas obras e as más. Agora, eu vou lá no texto em João 15,16 e falo, não foi você que me escolheu, eu é que escolhi você. E te nomeei para que desse o tempo permaneça. Quando ele chama, ele não erra na escolha. Ele não erra. Então, se ele me chamou com uma incumbência, eu tenho que desenvolver. Então, há uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Todos nós temos um chamado. Se você não está inserido no ministério, porque o ministério é de Jesus, ele fala assim, e a uns eu escolhi, para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quando ele que escolhe, é o ministério que ele nos dá. E dons é para a igreja inteira. De qualquer forma, você foi chamado para alguma coisa. Aonde está? Aonde você deixou cair? Quando houve uma humilhação, ele devolveu. Se humilha hoje. Ele devolveu o que você perdeu lá atrás, que pode ser seu ministério, momento de oração, enfim. Você sabe o que você deixou perder. Então, aqui, primeiro tópico, você precisa reconhecer o que você perdeu, o que eu li lá em capítulo 6 de Reis. Reconheça que essa ferramenta é rara. Não é todo mundo que é profeta, não é todo mundo que ele escolhe para ser um evangelista, não é todo mundo que é pastor, não é. Cada um tem um seu chamado peculiar. O que você faz com ele? Precisa reconhecer. Qual é a dracma que você perdeu? Lá é o amor. João 4, versículo, 1 João 4, versículo 7. Lá está dizendo assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Hoje à tarde eu fui almoçar numa casa e passei ao lado e tinha uma senhora cheia de mágoa, cheia de rancor. Ai, meu Deus, a mulher saindo de um câncer, enfim. E eu sei que não é fácil, porque a luta dela é bem grande, mas nunca é acima do que o nosso mestre passou. Porque Jesus era filho de Deus, dele não havia dolo, mas foi esbofeteado, foi julgado, bateram, poxa, até a morte de cruz. Será que a minha e a tua luta é maior que a dele? Até porque a Bíblia diz lá em Êxodo 17, e depois aí em Deuteronômio, mais tarde ele lembrou a Josué, e falou assim, olha, eu vou acabar com a memória desse povo, porque eles não temeram a mim. E tudo aquilo que fazem contra nós, uma hora Deus vai pegar, porque Deus não é menino, Deus sabe todas as coisas. Eu até ministrei não sei que dia aí, quando Paulo ficou perseguindo a igreja, participou da morte do Estevão, do primeiro Marte, enfim. Mas quando Deus pegou ele na virada, Deus fez dele um vaso, mas ele viu quanto é duro lutar contra os agrilhões. E Zacarias diz o seguinte, quem tocar em vós, toca na minha nos meus olhos. Então a gente tem que pôr em mente que nós somos filhos. Você sabe qual é a sua condição de filho? Você tem noção que estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Você tem noção que outrora nós não éramos nada. Hoje somos servos do Deus Altíssimo. Então, nós temos que reconhecer qual é a nossa posição em Cristo. Reconhecendo, fica mais fácil. Agora, amemos-nos uns aos outros. Então, veja bem, eu vou amar só quem me faz o bem? É fácil. Eu vou amar o pastor, eu vou amar a mulher dele, eu vou amar o Henrique, eu vou amar. É muito fácil. E amar aqueles que me perseguem? E amar aquele que, por falta de entendimento, não me respeitou ou me distratou? Ele não tem entendimento. Por isso que a Bíblia fala, traga os cegos que têm olhos e são cegos. Traz os surdos que têm ouvidos, são surdos. Então isso é uma incumbência nossa. Agora, uma coisa eu pus em mente. Eu amo você. Se você não me ama, o problema é teu e dele. Amemos-nos uns aos outros. Quem não ama é uma dracma que você perdeu. E você precisa achá-la de volta. Amor, você se tornou uma pessoa amarga, uma pessoa sem brilho. Porque a pessoa que não ama, ela tem uma fisionomia fechada, ela é carrancuda, porque a Bíblia diz que o coração ela formou seu rosto. Então a pessoa que não ama, tem pessoas que são narcisistas, ama a si mesma.
Eu conheço uma pessoa que falou para mim, não consigo ter remorso, nem perdão, não consigo sentir nada, eu sofreu. Isso aí, bela roba, isso aí perdeu os princípios. Outra coisa que eu estava vendo, que algumas pessoas vamos perdendo com o decorrer do tempo. Santidade. Tudo está bom. Primeiro de Pedro 16, lá está escrito assim, ó, sede santo, porque eu sou santo. Ele não falou, dá, por favor, ou venha. Não, ele falou, sede santo. A palavra santo é separados do mundo. Não é imagem de escultura. Sede santo. Sede hoje uma pessoa digna de receber dentro de você o Espírito Santo. Seja sede santo, porque eu sou santo. Romanos capítulo 12, Paulo fala, deixa eu ler aqui, Romanos capítulo 12, rogo-vos, olha que tremendo, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o teu culto racional. Eu quero te falar uma coisa, com todo respeito. Culto racional não é aquele na igreja. E nem aqui nesse. Eu não estou aqui nesse estúdio. Não, não é. Culto racional é quando eu estou que ninguém está me vendo, mas perto está o Senhor. Você quer ver um culto racional? Quando alguém te fecha, o que você faz? Quando alguém te fecha no farol, quando alguém te ultrapassa, te dá um nervoso. Mas a Bíblia, irai-vos e não pequeis. Há pessoas que fazem sinal de dedo, há pessoas que falam palavras de baixo calão, há pessoas que querem sair para briga. Bom, esse é o culto racional, não está ali pastor, não está ali ninguém para te ver, mas perto está o Senhor. Esse é o culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da sua mente, do vosso entendimento, para que você experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Meu irmão, se você não tiver essa dracma de volta, ou esse princípio de volta, como é que você vai aproveitar, saber, experimentar qual é a agradável e perfeita vontade de Deus? Porque, olha, sem Deus, sem santidade, ninguém verá Deus. Sem mente renovada, ou seja, o mundo fica, você não fica. O mundo trai, você não trai. O mundo fornica, o mundo adultera, o mundo vê coisa que não é do agrado do Senhor. Você já não faz, porque você tem que renovar a tua mente. O que é conversão? Você está indo para a direita, volta para a esquerda. Você está indo para o mundo, volta para a cruz. Isso é conversão. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vós. Então, isso aqui é Romanos 12, eu estou falando da renovação da nossa mente. Uma outra coisa que você perdeu também, que deixamos de lado, comunhão com os irmãos. Irmãos, há pessoas que vão à igreja, não tem a hombridade de cumprimentar ninguém. Uma coisa que eu falo muito, por exemplo, eu sou membro da Ágape e exerço o papel de profético, enfim, sou evangelista da igreja, mas eu abraço a cada um. E eu levo gente para a igreja, eu tenho que falar para os irmãos, abraça aquele, abraça aquela. Sabe por quê? Quando a gente vem do mundo, a gente está perdido, não sabe nem pela direita nem pela esquerda. Então, eu não sou tímida. Não, onde eu chego, eu faço a festa. Mas existem aquelas pessoas introvertidas. Então eu chego, fico na porta olhando, ninguém fala nada. Cadê a comunhão? Comunhão? Isso são valores que você foi deixando de lado. Quando você chegou, você não foi bem recebido? Por que você não recebe os demais? Então, a Bíblia diz aqui que essa comunhão com os irmãos você foi deixando de lado. A partir do momento que você começar a orar e ter um entendimento maior do que é ser um cristão, a Bíblia diz em oração tessalônica, 1 Tessalônica 5,17, orai sem cessar. Porque na oração você vai ouvir, na oração você vai ser moldado. Quando você chega à igreja, você está apto para ouvir a voz, apto para trabalhar para Cristo. Porque, irmãos, tudo na igreja ele vê. Então tem pessoas que entram e vão embora.
Eu estava numa aula ontem, à tarde, mas umas 11 horas, e eu estava falando para o professor, né, um expert na Bíblia, que hoje a igreja não está preparada para receber prostituta, ou viciado, ou bandido. Como eu sou evangelista, eu já levei de punhada para a igreja. Então, uma vez me disseram, lá vem ela com a gaiola das loucas. Mas espera um pouquinho. O Senhor Jesus falou para mim, ide. Ele não falou dá. Ide e pega o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Ele não me mandou, vai lá buscar os limpos. Vai lá buscar. Não, ele mandou buscar. Ide e pregai. Bom, se ele que é o mestre, se ele que é o dono da salvação, parou naquele poço e salvou uma samaritana, porque o evangelho não era para nós, e ela era uma samaritana e prostituta. Ele quebrou 3 regras, salvou aquela mulher. Eu vou fazer acepção. Agora, se eu trouxer para a igreja uma prostituta, como eu já cansei de levar em outras igrejas, eu passei vergonha. Agora, quando Jesus encontrou com a samaritana, eu não li no texto que ele falou para ela assim, fecha a perna, troca de roupa. Não, não, ele não falou. Ele sentou e o diálogo foi curto. Dá-me de beber. Ele desceu no nível dela. E de repente ele era o Salvador. E ele salvou que a mulher falou, vai em paz, não peques mais. Mas ele expeliu os demônios dela. Agora, quando eu vou pregar para essas devassas, só olha, querida, se tira, põe a saia até o pé, não olha para os lados. Escuta, ela está no mundo. Ela está vivendo aquela vida costumeira de uma vida pecaminosa. Quando ela vem para a igreja, o que nós temos que fazer? Abraçá-la, porque a Bíblia fala, vinde a mim como estás. E aquele que vem a mim não lança fora. Você tem que estar preparado, a igreja tem que estar preparada. Eu trabalhei com viciados. Então, as pessoas que são usuários de cocaína, eles têm muito escorrimento no nariz, fica todo inquieto. Agora, os que usam a outra droga, eles querem comer muito doce. Mas olha, eu estava testemunhando ontem, eu trabalhei aqui em Interlagos, numa casa onde ele se viciava, não era casa de recuperação. Veja bem, então eu via destilando cocaína na água da privada, eu via arrancando os cabelos, eu via de tudo. Mas passaram-se os anos, eu preguei a palavra. Eu não fui chamada para conversar, fui chamada para pregar. Eu recebi uma ligação, era dirigente do circo de oração. E era dona da boca. Irmãos, em nome de Jesus, a igreja tem que estar preparada. Por quê? Se eu trouxer alguém dentro da igreja nesse nível, capaz da pessoa voltar envergonhada. Então você tem que abraçar aquele. O que é longanimidade? Qual que é o fruto do Espírito? Mansidão, domínio próprio, amor. Agora, longanimidade é eu amar aquele que ninguém dá nada por ele. Então, quando chega aquela pessoa mal cheirosa, gente de idade, gente complicada, você tem que pôr em mente que dentro dele há uma imagem e semelhança dele. E que ele pode transformar. Como ele mudou a mim, ele muda os demais. Outra coisa que falta hoje são princípios que foram perdidos. Nós jogamos fora muito tempo. Jogamos fora a saúde. E nós somos templo do Espírito Santo. Eu estou aprendendo agora que o que me ensina me falou. Um grande servo de Deus. Quem é que está certo? Dormir com a galinha ou nós que dormimos tarde? Porque os antigos falam dormir com a galinha. Mas peraí. Ele me ensinou. O galo cacareja 4, 5 da manhã. O meu pai tem 97 anos. Eu não tenho doença nenhuma. A não ser demência, porque também. Mas ele é um homem que dorme 8 e acorda 5. A última refeição dele, querendo ou não, é 6 horas e acabou. Nós. Eu até falei umas besteiras uma época aí que eu me arrependi, mas eu já me redimi. Não gosto de dormir. Mas aquele barco que Jesus estava,
naquela embarcação perigosa, que estava terrível a embarcação lá em Marcos 4, acho que é 35, que ele falou, passemos para outra banda. Houve uma navegação perigosa, a tempestade, e o Senhor dormindo no barco. Se ele dormiu na tempestade, por que você não dorme? O sono, quando a gente não dorme, eu fiquei assim, porque a gente engorda. O sono tem um hormônio que é produzido quando a gente dorme. Então, quer dizer, o problema não pode me tirar da situação, tem que dormir. Eu comecei a dormir cedo. Porque quando eu não durmo, eu agora estou tendo linguagem do corpo. Eu tenho dor de cabeça, porque o cérebro não descansa. Então, nós temos que cuidar da nossa saúde, porque somos templo. Uma outra coisa, 1 Coríntios 6,16, lateral. Ou não sabeis que o que ajunta com uma meretriz faz um corpo com ela, porque serão, porque serão dois uma só carne. Aqui está escrito errado, porque serão, disse, dois uma só carne. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui, quando você está sem orar, perdendo alguns princípios, de repente alguns têm se junto com meretriz. E o texto fala que nós somos templo do Espírito Santo. Quando eu peco contra o corpo, é pior. Quando a pessoa vai perder a dracma da oração, da comunhão, uma hora dessa cai e você até peca contra o próprio corpo. Que o homem se torna um corpo só com ela, como se fosse uma prostituição. Então, isso diante de Deus está reprovado. Porque somos, como se diz, os dois numa só carne. Então, se eu sou uma casada, você é casada, você tem que cuidar da saúde, cuidar do corpo, cuidar do templo. São valores que vêm sendo perdidos. Agora, o segundo tópico dessa mensagem que o senhor me passou é como ter de volta a dracma. Eu quero primeiro amor. Ah, eu quero. Como é que você vai trazer de volta essa dracma perdida? Porque ela equivalia ao salário na época de um dia. Então, através do Senhor, nós temos que fazer hoje uma atitude saindo da barra de acomodação, saindo dessa acomodação e fazer, deixando o Espírito Santo agir em nós. Primeira coisa, Espírito Santo. Quando eu me converti, que o Senhor me chamou, eu orava, eu jejuava, eu buscava, eu não olhava dos lados, eu não tinha tempo quente. Eu perdi, como eu perdi aquele machado, que era uma ferramenta rara. Porque hoje, irmãos, tem pessoa muito usada que está sendo raro. Mas aonde você deixou cair? Qual foi, ou é orgulho que te deixou cair? Que tem orgulho, prepotência, jactância, enfim. O que é que fez com que você perdeu? Hoje ele falou, vamos fazer uma faxina. Espírito Santo, tudo que eu perdi me devolve. Eu quero de volta. Eu quero que o Espírito Santo venha agir em mim. Eu vou fazer uma faxina espiritual para ter de volta os valores perdidos. A dracma, na época, equivalia a um dia de trabalho. Os benefícios para você ter uma dracma de volta, ou seja, os valores de volta. Primeiro, comunhão com Deus. Quem não tem comunhão com Deus, já pode parar. Comunhão com Deus, comunhão com a palavra. Alegria da salvação. Tem questão que perdeu a alegria da salvação. Você olha para ele, está aberto também. Ah, não tem vontade de viver, não esboça a alegria da salvação. Mesmo a luta pode vir como for. A Bíblia diz: no mundo tereis aflição. Se ele vencer, eu vou vencer também. Mas eu tenho a alegria de salvação. Eu vou morar na glória. Mas como você tem certeza? Eu pergunto para algum cristão: você tem certeza da salvação? Aí eu não. Não, eu tenho. Por que eu tenho? Porque está escrito. Romanos capítulo 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor, no seu coração você crê que ele restou dos mortos, você é salvo. Eu creio, eu sou salvo. Eu vou morar com Jesus. Comunhão com Deus, a vida é abundante. Você precisa ter uma vida transformada. Porque tem cristão que vem na prova e morre na prova. Eu vi uma barbaridade hoje tão grande, que eu falei, Deus permitiu. Olha, você estava comigo. Eu aceitei Jesus e agora eu tenho no centro espírita buscar
buscar comida e Deus permitiu. E Deus falou, vai menino, eu tô mandando. Escuta, me dá a base bíblica. Que comunhão, como que pode? Quer dizer, eu tenho Jesus e vou. Bom, então está anulando a palavra, porque abriu Jeremias, que eu não devo descer para o Egito. Que vai ser comunido eu e quem me receber. Então o Egito não faz mais parte de mim. É o Egito que tem que vir a mim, não é o Egito. Hoje tem cristão que fala assim, me empresta uma cebola, me empresta R$ 10, me empresta. Irmãos, eu não vou dizer que às vezes não venha quase que não ter, mas pinga, mas não seca. Porque a Bíblia diz que Deus dá enquanto dorme. Ele me visita todo dia, não é possível. Agora eu vou sair daqui, eu não tenho como, eu vou no centro. Meu Jesus amado, ele ainda tem que tomar um passe. Ah, não, passe eu não vou tomar. Mas você está na casa Quer dizer, o diabo está te sustentando. Ah, não. Você escutou isso aí, não? Pelo amor de Deus. Isso aí para mim, olha, ó, acabou nunca mais. Então, as mulheres casadas, geralmente na época, elas usavam na cabeça uma grinalda e eram feitas de moedas de muitos valores. E ela perdeu um. Então varreu a casa diligentemente, procurando de volta essa pedra que era de muito valor. Irmãos, e a Bíblia diz que faziam parte do enfeite da grinalda daquela noiva. E ela perdeu. Vamos, vizinha, vamos, que eu vou achar. E eu estou dizendo aqui, fazendo uma exegese, que a salvação é algo muito sério. Aos Hebreus capítulo 2, a Bíblia fala como escaparemos nós se negligenciarmos tamanha salvação. Então vai vendo só, eu preguei esse texto lá fora do Brasil e houve muita salvação. Sabe por quê? Às vezes a gente pega texto gigantesco, a escatologia, ai, se do tempo. Mas irmãos, às vezes é na mínima coisa. E o Senhor falou comigo sobre a dracma. Eu fiz uma exegese, que são os valores de hoje. Vamos ser honestos, a igreja de hoje não é mais a mesma. E quando a gente aceitou Jesus? Eu me lembro que o meu primeiro amor, eu tinha medo de fechar os olhos. Eu tinha medo de olhar nos olhos e perder a paz. Porque a paz era coisa que eu não tinha. Era uma coisa horrenda. Eu ia para o centro e voltava pesada. Quando ele me deu a paz, eu falei, eu não posso perder, eu não posso perder. Eu nem olhava do lado. Hoje, a turma leva isso. Masca chiclete na igreja, chega atrasado, sabe? Afina instrumento na hora, não obedece liderança, faz aquilo que bem entende. Irmãos, a igreja, ela é comandada pelo Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele deixou alguém lá que é os nossos guias. Então, eu tenho 70 anos, mas eu faço tudo com ordem e decência. Eu pergunto para ele. Uma vez eu ia pregar no Rio de Janeiro e eu fui participar da direção. Ele falou, não vai. E eu sabia que um cadeirante me esperava para me orar. Mas ele falou, não, eu não fui. E eu queria dar um testemunho que é para aproveitar o ensejo, para você ver o que é uma comunhão. A Bíblia não vai mudar por minha causa. Lá, Romanos capítulo 13, lá fala que nós temos que ser submissos a todas as autoridades. Eu li isso na Bíblia. E eu morava em Campo Grande e o diretor falou para mim, eu sou missionária, falou para mim, você, irmã, dá tudo que você tem, vende, faz o que você quiser, entrega a casa, você vai para os Estados Unidos. O meu pai de cima falou, você não vai. Sabe o que eu falei? Vocês são cabeça, vocês se entendam. Deus é o meu cabeça maior e o pastor também era. Eu vou obedecer quem? Ao que está na Bíblia. E aí, o meu bilhete do voo chegou na minha casa 3 horas da manhã. Deu uma confusão, chegou. Quando eu cheguei no aeroporto, de madrugada, a mala foi dentro do voo. Eu fui pela América Online, foi tudo direitinho. Quando ela pegou meu passaporte, você não vai voar. Se você voar, você vai ser deportada. Você tem visto, mas só tem uma entrada. Eu sei nem um centavo, fiquei no aeroporto, fiz o que eu mais gosto, pregar. Nem café eu podia tomar, mas eu comecei a pregar. Aí liguei pro meu genro e foi me buscar lá. Aí eu liguei para a direção e falou, você fica até minha segunda ordem. Eu obedeci. O que eu fiz? Invadi Santo André, preguei o evangelho, levantei uma igreja aberta até hoje para a glória do Senhor. Expulsei muitas entidades.
Quando eu voltei para lá, ele falou assim, vamos ver seu visto agora? Se eu fosse agora, você vai. Quando eu cheguei aqui no consulado, tinha empresários com muita casa, e eu não tinha nada. A consuleta falou para mim assim, aonde você vai? Falei, está escrito aí. Quantos dias você vai ficar lá? Está tudo escrito aí. Eu também não ia baixar para ela. Então, tudo que você quer saber está aí. Que a carta veio dos Estados Unidos para mim. Ela olhou para minha cara e carimbou meu passaporte. 10 anos. Então, quando a gente está dentro de uma obediência, ele trabalha como quer. Então, nós temos que ser, olha, taxativos em não perder os valores que ele nos concede pela misericórdia de Deus. Então, quando eu cheguei na igreja, eu estava até falando antes de ontem com o meu pastor lá, está me ensinando. Eu cheguei na igreja, eu ganhava alma com muita facilidade, mas eu ganhava muita alma, mas eu não sabia que existia evangelista. Só que eu falei para ele assim, olha Deus, eu não vou ficar parado, porque as irmãs, eu orava, eu tomava banho, ficava lá. Ele falou para mim, Efésios 4:11, fiquei 2 meses para achar essa palavra. Mas eu achei, falei, será que é tudo para mim? Eu não tinha entendimento. Aí, o que que eu fiz? Eu abri a Bíblia, caiu lá, faça cabalmente a obra do evangelista. Eu era evangelista. Ninguém tem dúvida que eu sou evangelista? Não tem. É o que ele me emprestou. Bom, já que ele me emprestou esse ministério, eu tenho que fazer justo. Por quê? Eu não estou aqui, não vou dar nome a nenhuma denominação, porque eu tenho ética. Mas há uma denominação que lá é diácono, presbítero ou evangelista. Aí eu perguntei, mas o senhor já foi a algum país? Não, 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 eu aqui. Quer dizer, ele tem um cargo que não sai para lugar, não ganha nem a família dele. Então o evangelista tem que ganhar alma. O pastor tem que pastorear. O ministério profeta, você tem que profetizar. Enfim, você tem que fazer jus àquele nome que está na Bíblia. E para a glória de Deus, eu tenho exercido o ministério conforme a misericórdia dele. Então, não devemos negligenciar tamanha salvação. Respectivo. Fazer trazendo de volta o texto que eu estou pensando. Fazer uma retrospectiva. Alguns valores foram perdidos. Eu dei tópicos dos valores. Falta de comunhão, não cuidar do corpo, não cuidar do templo, não dormir e comer mal. Irmãos, olha, por exemplo, eu me enquadro. Então, veja bem, se eu como bacon, eu tenho uma dor de cabeça de bater ela na parede. É nociva para a minha saúde. Se eu não durmo, eu passo muito mal, porque eu já estou tendo leitura do corpo. Então, ontem, por exemplo, eu fui almoçar fora e tomei um chocolate. Isso me fez muito mal. Quer dizer, eu não vou tomar mais. Então, tem certas dores que a gente procura. E nós temos que cuidar do corpo. Então, são algumas dracmas que a gente vai perdendo, perdendo. E hoje, essa madrugada, vamos varrer diligentemente a casa para procurar para achar. Então, vamos fazer uma faxina espiritual. Vamos perguntar para o Espírito Santo. E vamos nos dobrar para acontecer que nem lá no Ezequiel, 1 Reis, capítulo 6. Olha, eles começaram a machadar lá na árvore para fazer a nova casinha, o machado caiu na água. Está escrito lá, era uma ferramenta rara. Essa ferramenta que Deus se deu, o mundo não tem. E não é todo mundo na igreja que prega, não é todo mundo na igreja que canta. Não é, já que você tem, eu tenho, vamos fazer Jesus fazer o melhor. Então façamos uma faxina espiritual e pedir de volta, eu quero o primeiro amor. Você quer o primeiro amor? Quando você tem o primeiro amor, o resto vai tudo muito bem. Tessalônica 5:17, orai sem cessar. Mas o texto fala, vigiai e orai. Amém? É isso que eu queria deixar para a nossa meditação. Então eu vou orar. Pai, nós oramos agora no nome de Jesus. Queremos, ó Deus, agradecer o teu Santo Espírito, porque quando éramos treva, o Senhor, pela infinita misericórdia, nos buscou. A Bíblia diz, meu Deus, que nós somos buscados por um povo, ou melhor, o texto fala que ele foi buscado por um povo que não conhecia, mas por ele fomos achados. Já que fomos achados, meu Deus, devolve para nós, a começar por mim, o primeiro amor. Eu quero ter comunhão com Deus,
comunhão com a igreja. Entendem, meus irmãos? Eu quero viver uma vida digna, com santidade. Eu quero que o meu culto racional seja igual ao culto que eu vou para adorar. Em nome de Jesus. Eu profetizo a tua vitória, a nossa vitória. Que busquemos o primeiro amor. Não viver como Apocalipse capítulo 2. Éfeso começou no espírito e terminou na carne, adorando a obra dos nicolaítas, que eles conheciam a palavra, mas viviam uma vida de duplicidade. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, pelo amor do teu nome, para a glória do Senhor. Amém? Amo vocês. Até daqui a pouco. A paz do Senhor.